Nesse vídeo eu vou te ensinar a planejar uma viagem do início ao fim para você ter autonomia, liberdade e ainda de quebra economizar bastante. Então, se você nunca planejou uma viagem sozinha e sente insegurança, quer viajar mais vezes por ano, gastando menos, se sente travada por depender de agências e pacotes promocionais e quer sair do turismo em massa e viver experiências mais autênticas, então fica aqui nessa aula que eu vou dar muitas dicas legais que vão fazer com que você consiga hoje ainda começar a planejar a sua próxima viagem do zero. Eu mesma já tive muitas experiências autênticas planejando as minhas próprias viagens. Agora na minha lua de mel, por exemplo, que foi em dezembro, eu e meu marido fomos para o Marrocos e a gente não fechou nenhum pacote turístico com agência. A gente alugou um carro em Marrakech e foi até o deserto do Saara por conta, passando em cidades no caminho que não tinha nenhum turista. A gente dormiu em um castelo otomano do século 17. E isso tudo pesquisando e planejando minha viagem sozinha. Daí a gente passou uma noite no deserto do Saara. Na volta, a gente foi direto para as montanhas, num vilarejo berbere, que é o povoado local. A gente ficou hospedado em um hotel de frente para a montanha mais alta do norte da África. Depois a gente foi para o litoral, em uma cidade que é patrimônio mundial da Unesco, uma cidade murada, de frente para o mar. A gente fez aula de surf e a gente teve muitas experiências que a gente não conseguiria encontrar em um pacote pronto. Também já acampei em um deserto na Índia, fronteira com o Paquistão. Eu já passei 5 dias em um festival de punk rock na Eslovênia. Eu já voei de balão na Capadócia. Eu já fiz tour de comida de rua vegana na cidade do México. E muitas outras experiências que você não encontra facilmente em um pacote pronto. A minha paixão por viagens começou em 2012, quando eu fui para Chapada dos Veadeiros. Eu já tinha feito outras viagens antes, mas foi nessa que eu percebi que viajar não é luxo. Viajar é muito mais que isso, é repertório, é gastronomia, é cultura, é você conhecer pessoas que vivem uma realidade totalmente diferente da sua e você voltar com toda essa bagagem. Então você sempre volta uma pessoa diferente de uma viagem. E eu voltei da Chapada dos Veadeiros com aquela sensação de ter vivido algo muito bom e com a certeza de que eu queria viver isso a minha vida inteira. Na época, inclusive, eu montei um blog de viagens e isso me possibilitou ter experiências incríveis através do blog. Eu fiz parcerias na Bahia, Lençóis Maranhenses, Turquia, Índia. Eu amava viver experiências e depois comunicar e contar para as pessoas do meu jeito. E eu continuei fazendo isso em paralelo à minha carreira de comunicadora, né? Apesar de eu amar criar conteúdo sobre viagem, esse nunca foi o meu trabalho principal, a minha primeira fonte de renda. Eu sou formada em publicidade, pós-graduada em marketing digital. E em 2019, além da minha carreira de comunicadora, eu também abri um restaurante aqui em Curitiba chamado Mornings, que serve café da manhã o dia todo. Então, mesmo com uma rotina super corrida, tentando equilibrar carreira, né, meu emprego, meu negócio próprio, minha vida pessoal, sempre que dava, eu continuava aproveitando todas as brechas para viajar. E por que eu tô contando isso, né? Para vocês saberem que eu não sou herdeira, eu trabalho, né? Eu tenho um emprego de segunda a sexta, das 9 às 5, eu ainda trabalho finais de semana no meu café. Eu não sou nômade digital, eu tenho a minha casa fixa aqui em Curitiba, meu apartamento, eu pago aluguel, eu tenho uma vida comum aqui na minha cidade. E é por isso mesmo que o planejamento de viagem é tão importante para mim, porque eu tenho tempo e recurso limitado. Então, com o passar dos anos, eu fui aperfeiçoando a minha forma de planejar uma viagem até que eu criei o método Viagem Inteligente, que me ajuda a economizar em logística, passagem, hospedagem, aproveitar, né, gastar meu dinheiro melhor e ainda fazer com que eu aproveite o melhor de cada destino de acordo com o meu gosto pessoal. Então, eu aprendi a montar uma viagem totalmente personalizada para o meu orçamento e para o que eu gosto de fazer, para os meus interesses. Depois de anos viajando e compartilhando, né, as minhas viagens, os meus roteiros, amigos, família, até pessoas que me seguiam nas minhas redes sociais começaram a me mandar mensagem pedindo dicas de roteiro, dicas de viagem. Foi aí que eu percebi que o que eu fazia por paixão também poderia ajudar outras pessoas.
E daí eu decidi estudar, eu me certifiquei como Travel Advisor, que é consultora de viagens de uma agência internacional, e comecei a ajudar mais pessoas a viajar. Então hoje, além de continuar planejando as minhas próprias viagens, eu ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo, do jeito delas, no tempo delas, com o orçamento delas. Eu sempre amei planejar viagens, mas no começo eu errei bastante. Eu já comprei passagem para o país errado e não consegui remarcar, então eu tive que viajar para o país errado. Eu já peguei um ônibus no interior da Turquia, em uma cidade que ninguém falava inglês e eu não tinha avisado ninguém da minha mudança de rota. Ainda peguei o ônibus errado, que não ia para o meu destino final, e o motorista acabou me deixando no meio da estrada, no interior da Turquia, de noite, sem internet. Eu já paguei uma fortuna em excesso de bagagem, porque eu não li as regras específicas de uma companhia aérea low cost que eu estava viajando. Eu já comprei uma passagem tão barata que eu levei 36 horas para chegar em Roma, fazendo escala nos Estados Unidos, ou seja, de barata aquela passagem não tinha nada. E claro que, como todo viajante iniciante, eu já caí em inúmeras pegadinhas para turistas, como restaurantes caros, atrações lotadas e experiências genéricas e pouco autênticas. Mas com o tempo eu fui aprendendo com cada erro, fui adaptando a minha forma de planejar e criei esse método que me ajuda não só a economizar, mas também evitar perrengues e criar roteiros que realmente fazem sentido para mim. Um método que me permite viajar mais, errar menos e gastar melhor, de forma mais inteligente. Então, erros comuns, né, que eu cometia e eu tenho certeza que muitos de vocês também cometem. Não conferir os dados da passagem aérea, ignorar a barreira do idioma e não estar preparado para viajar para um país estrangeiro, não conferir os dados da passagem com atenção na hora de fazer uma pesquisa, escolher passagens apenas pelo preço, ignorando vários outros critérios que devem ser levados em consideração, e falta de pesquisa aprofundada de forma geral sobre o destino, né, sobre a cultura, sobre o idioma, sobre a gastronomia, sobre as pessoas, para você ir para um país com segurança, não passar perrengue, não correr perigo. Fazendo todas essas coisas, eu perdia tempo, perdia dinheiro, caía em pegadinha para turista. E hoje em dia eu faço tudo de uma forma bem diferente, usando o método viagem inteligente que eu desenvolvi depois de mais de 10 anos viajando aí, conhecendo mais de 20 países diferentes. O método nada mais é do que um passo a passo detalhado do que você tem que fazer antes, o que você vai fazer depois e cada detalhe que você não pode esquecer na hora de planejar uma viagem. Pode parecer óbvio, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não sabem por onde começar na hora de planejar uma viagem. Então eu vou passar hoje aqui com vocês, item por item, e eu tenho certeza que só com essa aula você já vai conseguir melhorar muito o seu planejamento de viagens, já vai conseguir sair daqui e planejar uma viagem do zero. Eu vou fazer um resumão aqui para você, que já vai ser muito útil para você organizar a sua próxima viagem. Primeira coisa que a gente precisa fazer na hora que a gente vai planejar uma viagem é escolher o nosso destino, né? Isso é óbvio. Mas o que eu levo em consideração quando eu escolho um destino? Eu levo em consideração meu orçamento, o tempo que eu tenho disponível para essa viagem e a época do ano que eu tô viajando. Então, por exemplo, se eu só tenho um final de semana, um feriado disponível, eu vou ter que procurar algum lugar mais próximo. Se eu tenho de 2 a 3 semanas, eu já posso considerar uma viagem internacional para a Europa. Se eu tenho de 3 a 4 semanas, já dá para ir para a Ásia. Porque, por exemplo, uma viagem até a Ásia, além da passagem ser mais cara, eu tenho um tempo de deslocamento muito maior. Eu ainda tenho que me adaptar com o fuso horário. Então, ir até a Ásia para passar uma semana não é a melhor ideia. Então eu pego esses 3 critérios, que é o orçamento, o tempo que eu tenho disponível e a época do ano, para fazer a melhor escolha de destino. Muitos países, muitas cidades mudam completamente de acordo com a estação do ano. Então, se eu quero, pegar um verão, se eu quero pegar sol, se eu não quero pegar uma época de chuva, eu tenho que levar esses fatores em consideração. Agora, se o meu destino, se o clima não interfere tanto na minha viagem, daí eu já vou escolher viajar em baixa temporada, ou pelo menos uma meia estação, porque eu sei que eu vou ter mais disponibilidade de hotel, as passagens talvez estejam mais baratas, e lá, de forma geral, hospedagem também vai estar mais barato. Então eu vou fazendo esse equilíbrio para eu ver o melhor lugar que tenha um custo-benefício bom e que a época do ano seja
a ideal para o que eu quero fazer nesse destino, né? Depois que a gente definiu o nosso destino, a gente vai para o planejamento financeiro. Então a gente vai estipular um teto de gastos, incluindo tudo: passagem, hospedagem, passeios, alimentação, quanto de dinheiro que você tem disponível para fazer essa viagem. E daí você vai colocar bonitinho, ou numa planilha, ou num bloco de notas, ou você vai escrever no seu caderninho. Para quem for aluno do curso, eu vou disponibilizar o meu modelo de Notion, que é onde eu faço todo o meu planejamento financeiro, tanto para viagens quanto para minha vida pessoal, e também como eu organizo os meus roteiros bem bonitinho para ficar tudo organizado e vocês consultarem na hora de viajar. Mas o importante é que você consiga se organizar. Então, se você prefere escrever no teu caderno, usar o bloco de notas, usar um Docs, fique à vontade. Você vai anotar, né, o dinheiro que você tem disponível e daí a gente vai começar a fazer algumas pesquisas. Se a sua viagem ainda vai demorar alguns meses, a gente vai fazer essa meta financeira para você juntar todos os meses um pouco de dinheiro. Então você vai pegar esse orçamento total da sua viagem, dividir pelos meses que faltam e criar essa meta de economia até a sua viagem. Para você, quando chegar a hora de viajar, já ter a viagem quase toda ou paga, ou pelo menos o dinheiro disponível para pagar essa viagem. Porque a gente quer aproveitar, a gente quer viver experiências, mas a gente não pode deixar de pensar na nossa saúde financeira, não dá para deixar isso de lado. Então, um planejamento bem bonitinho e organizado vai ajudar você a ter uma experiência de viagem incrível, sem prejudicar a sua saúde financeira pessoal. Depois que eu defini o meu teto de gastos, né, o dinheiro que eu tenho disponível para fazer essa viagem, a gente vai para a parte mais importante, que é a busca de passagens. E por que eu falo que essa é a parte mais importante? Porque é nesse item que você vai conseguir economizar mais dinheiro se você fizer tudo bonitinho e usar estratégias de buscar e emitir passagens. Então eu vou fazer um super resumo agora para você, mas quem for aluno do curso Método Viagem Inteligente vai ter acesso, esse módulo, ele vai ser muito completo. Eu vou ensinar como pesquisar passagem em dinheiro, como pesquisar passagem com milha, como acumular milhas, como emitir uma passagem com milhas, onde encontrar essas passagens. Então vai ser um módulo super completo e assim, em uma emissão você já vai economizar, já valeu a pena ter comprado o curso, ter feito tudo, porque você vai conseguir economizar demais se você souber procurar passagem aérea. Então o que eu faço? Quando eu vou buscar uma passagem aérea, eu começo pesquisando no Google Flights ou no Skyscanner, um buscador, né, comum que todo mundo tem acesso, não precisa ser nada pago, nada específico. E daí eu pesquiso lá, primeiro, né, onde eu tô, para onde eu vou, para onde eu quero ir, e eu anoto. Tudo que eu tô fazendo, todos os passos, eu vou anotando, porque depois a gente vai ter que analisar para fazer as melhores escolhas, né? Então eu abro uma página no Notion, ou um bloco de notas, um Docs, e vou anotando. Então pesquisei lá, por exemplo, de Curitiba para Tóquio, quero ir pro Japão. Deu lá, 10 mil reais. Daí o que eu vou fazer? Eu vou procurar aeroportos próximos agora. Eu sei que tem muito mais disponibilidade de voo saindo de Guarulhos do que de Curitiba. Mesmo que eu compre um voo saindo de Curitiba, eu vou ter que fazer a escala em Guarulhos. E esse voo pode sair muito mais caro se eu comprar dessa forma que eu falei por primeiro, né? Curitiba-Tóquio. Então eu já vou colocar Guarulhos na pesquisa. Tô dando um exemplo que faz sentido para mim, mas você pode dar um exemplo, colocar uma cidade que tem mais próxima da sua e tenha mais disponibilidade de voos. Pode ser Rio de Janeiro, tem Manaus também, depende de qual lugar do Brasil você tá. E daí eu vou colocar lá Guarulhos para Tóquio. Isso já vai baratear a nossa passagem. Mas daí a gente vai além. A gente vai marcar lá no Google Flights que a gente está considerando também aeroportos próximos. Então, não necessariamente eu vou pegar ela em Guarulhos, talvez tenha um voo mais barato que saia de Campinas. E lá em Tóquio também, talvez tenha um aeroporto em uma cidade perto que seja mais barato. Eu tô dando exemplos. Mas você colocando que você também considera aeroportos próximos, a chance de você encontrar uma passagem mais barata é maior. Agora eu vou dar uma dica de busca aqui para vocês, que eu acho que também é muito útil na hora da gente decidir um destino, né? Quando a gente ainda tá pesquisando preços, simulando. No Google Flights, você consegue colocar a cidade de origem e na cidade de destino você coloca qualquer lugar do mundo. Então, vai abrir um mapa para você que vai aparecer o preço
de todas as passagens saindo dessa cidade de origem que você colocou. Então, por exemplo, eu coloco de São Paulo, Guarulhos, para qualquer lugar do mundo. E daí no mapa ele vai me mostrar quanto que tá a passagem para Itália, para França, para Bélgica, para o Japão. Tipo, todas as passagens que tem voo saindo de São Paulo vai ter o preço ali. E isso é muito legal para eu ter uma visão macro e conseguir comparar, né? Para onde que tá mais barato. A gente já selecionou lá os aeroportos próximos, essa é a primeira etapa. Mas depois a gente pode fazer essa busca e ver países próximos que tenham a passagem mais barata do que o país que a gente está procurando. Então, por exemplo, semana passada, a minha amiga estava procurando passagem para Nova York. E saindo de Guarulhos para Nova York, estava dando R$6.000 ida e volta. E daí eu falei para ela, não, deixa eu te ajudar, me passa as datas da sua passagem que eu vou dar uma pesquisada. E daí eu fiz esse esquema de colocar Guarulhos para qualquer lugar do mundo, dei um zoom nos Estados Unidos e vi que tinha passagem para Boston por R$3.000, metade do preço. E Boston é do lado de Nova York. Então eu passei essa dica para ela, falei, olha amiga, tem passagem para Boston na mesma data que você quer por R$3.000. E daí você compra um voo interno ali, né, ou um trem, enfim, dá um jeito de ir de Boston para Nova York, porque é muito próximo. E só com esse truque de procurar uma cidade ou um país mais próximo, nessa ela economizou R$3.000. Então, por isso que eu digo para vocês que pesquisar, acertar na passagem aérea é a chave para você economizar no total de gastos da sua viagem, porque você consegue economizar demais achando uma passagem boa. A próxima dica, ainda dentro de passagem aérea, é você quebrar o trecho. Então, né, seguindo o meu exemplo que eu tô aqui no Brasil e eu quero ir para o Japão. A passagem custa R$10.000. Mas eu vi que indo para a Europa, para Roma, por exemplo, tá R$2.000 a passagem. E daí de Roma para Tóquio tá R$3.000. Então daí eu já consigo somar e vai dar R$5.000 para eu ir para Tóquio, em vez de dar R$10.000. Eu tô só dando exemplo para vocês entenderem a lógica. Ficou claro para vocês que eu posso quebrar o trecho e comprar essa passagem separada? Em vez de eu procurar uma passagem direto do Brasil para o Japão, eu vou encontrar uma passagem que seja mais barata para algum lugar no meio do caminho, que faça escala ou que tenha voo direto para daí o lugar que eu quero ir. Então, quebrar essa passagem, essa estratégia também é uma forma muito boa de economizar dinheiro. Pode ser que vocês achem oportunidades incríveis de passagem. E depois que a gente já fez tudo isso, tudo anotado, né? Anota lá no seu caderninho, no seu Docs. Daí a gente vai comparar o valor em dinheiro e o valor em milhas, tá? E mesmo que você não tenha milhas, existem inúmeras possibilidades e formas de você acumular ou comprar essas milhas. Se você não tem elas ainda, né? Você compra elas por um preço bom e consegue emitir sua passagem com milhas. Eu também vou entrar detalhadamente no curso, porque isso é muito complexo. Eu poderia ficar aqui 4 horas só falando de como acumular milhas, como emitir passagem com milhas, como comprar milhas. Então, eu tô passando aqui o passo a passo para vocês, mas no curso a gente vai entrar detalhadamente. Eu comparo o valor entre dinheiro e milhas e geralmente comprar com milhas vale muito mais a pena. Ano passado eu fiz uma viagem para o México com meu marido no começo do ano e a gente pesquisou passagem de Guarulhos para Cancún, que era a nossa porta de entrada no México, e a gente queria ir de executiva, mas a gente já tinha na cabeça que a gente precisava fazer essa emissão com milhas, porque a gente não tinha esse orçamento. Como a gente já tinha algumas milhas Smiles acumuladas, a gente decidiu que a gente ia comprar essa passagem por lá. E daí eu pesquisei e eu achei uma data que ida e volta de executiva estava 90.000 milhas. E como a gente conseguiu essas milhas praticamente de graça, a gente acumulou fazendo compras pela Livelo e também assinando o clube, a gente só precisou comprar algumas milhas para completar e no final a gente acabou gastando R$1.200 ida e volta, cada um, para ir de Guarulhos até Cancún em executiva. E daí a gente foi pesquisar essa mesma passagem no Google Flights, mesmo voo, mesmo tudo, e tava R$10.200 essa passagem. Ou seja, comprando essa passagem por milhas, a gente gastou 10% do valor que ela estava custando em dinheiro. Agora, me diz se isso daí não muda a sua vida. Porque assim, eu nunca tinha viajado de executiva e talvez eu nunca fosse viajar. Eu não tenho nem coragem, nem que eu tivesse mais dinheiro. Eu pagaria R$10.000 numa passagem.
mas usando milhas e usando estratégias para economizar, a gente conseguiu e teve uma experiência muito mais legal. Então é isso que eu quero mostrar para você. Como a gente usar o nosso dinheiro de uma forma mais inteligente, né? Economizar, mas sem deixar de viver as experiências. Pelo contrário, eu quero mostrar para vocês como a gente consegue aproveitar muito mais com planejamento inteligente. Então é isso, comprar passagem aérea é muita pesquisa, ainda mais se você tem flexibilidade de quando ir. Vai pesquisando com antecedência, coloca lá o alerta no Google Flights para você receber e-mail quando a sua passagem estiver mais barata, né? O Google Flights, ele te sinaliza sempre que você faz uma pesquisa se esse valor tá normal, se ele tá abaixo do que normalmente, se ele tá mais caro do que normalmente. Então você já consegue ter uma ideia mais macro se tá valendo a pena ou não. Depois de comprar a nossa passagem, a gente vai montar o nosso roteiro macro, né? Então a gente vai definir qual região que a gente quer conhecer, que cidades que a gente quer conhecer, quais pontos turísticos que a gente não quer deixar passar. Tudo que a gente faz questão, a gente vai anotar, né? E daí vai abrir um mapa e vai colocar ali tudo que a gente quer ver para conseguir organizar essa logística. A gente vai verificar a distância entre um ponto e outro, e daí a gente vai montar um esboço de um roteiro, de um itinerário por dias, né? O que eu vou fazer no dia 1? Eu vou chegar no hotel por volta das 2 da tarde, daí eu vou sair jantar, no dia seguinte eu quero fazer esse passeio, e tudo considerando o ritmo de viagem que você quer fazer, né? E a logística, o transporte, o tempo que leva para você ir de um lugar para o outro. Então, por exemplo, se eu quero conhecer o máximo possível de lugares, eu tenho que fazer um roteiro bem apertadinho, assim, dependendo do tempo que eu tenho. Ou se eu quero uma viagem mais tranquila, no meu ritmo, né? Fazer as coisas com calma. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer seu roteiro. Depois que a gente definiu o que a gente quer conhecer, a gente vai reservar a nossa hospedagem, já levando em consideração a melhor localização, né? O lugar que vai ficar mais fácil para a gente conhecer os lugares que a gente definiu no passo anterior. E uma coisa que é muito importante vocês entenderem, que a gente não toma decisões baseadas só no preço. A gente precisa analisar outros critérios, como distância, tempo de deslocamento. Então, por exemplo, eu não vou pegar uma hospedagem que seja fora da cidade se eu tenho 2 dias nesse lugar e eu quero conhecer pontos turísticos que estão no centro histórico, por exemplo. Vale mais a pena eu pagar um pouco mais caro, ficar mais próximo do centro histórico e não perder tanto tempo e também economizar no deslocamento. Então a gente tem que sempre ir fazendo esse equilíbrio para tomar a melhor decisão, né? Que tenha o melhor custo-benefício. Porque tempo também é dinheiro, né? A gente está pagando para viajar. Daí a gente chega lá do outro lado do mundo e fica dentro do ônibus por 2 horas todos os dias para ir conhecer algum lugar legal. Então, não compensa, sabe? Você tá gastando seu dinheiro e não tá aproveitando a viagem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa que eu faço é comparar os tipos de acomodação, dependendo também do meu orçamento, do tipo de viagem que eu tô fazendo e das minhas necessidades. Então, se eu tenho filhos, talvez seja mais legal pegar um Airbnb com cozinha para eu poder preparar, tomar um café da manhã com calma, montar lanchinhos. Eu, por exemplo, eu sou vegana, eu e meu marido. Então, dependendo do destino que a gente vai, também é interessante pegar um lugar com cozinha. Orçamento, né? Se eu quero mais conforto, eu vou ficar num hotel. Se eu quero mais praticidade, eu vou ficar num hotel. Agora, se eu quero economizar, talvez um Airbnb, talvez um hostel. Tudo isso tem que ser analisado na hora de escolher sua acomodação. E depois que você já definiu, né, qual que é seu orçamento, onde você quer ficar, que tipo de acomodação você quer, não esqueça de ler as avaliações no Google, no Airbnb, no Booking, onde quer que seja. Dê valor à experiência que outros viajantes já tiveram. Então pode ser que você consiga fugir de um baita perrengue lendo as avaliações. É muito importante que vocês façam essa pesquisa, vejam a nota, deem uma lida na limpeza, atendimento, localização, porque muita gente já passou por isso e tá contando ali a experiência. Então aproveita isso, que é uma ferramenta muito legal. Então, depois da gente definir a nossa hospedagem, a gente vai pesquisar o meio de transporte. A gente vai pesquisar para ver se a gente vai usar transporte público, se o transporte público é bom, se a gente vai ficar perto das atrações, então a gente consegue fazer tudo andando, alugar uma bicicleta na rua, ou se a gente vai precisar alugar um carro, né? Se a gente vai fazer múltiplas cidades
e vai ser melhor alugar carro, pesquisar sobre os aplicativos locais, né? Tem Uber nesse país que você vai? Quais são os aplicativos que tem se não tem Uber, né? Quanto que custa geralmente? É fácil de baixar? Eu preciso ter algum documento específico? Se eu vou alugar carro, eu preciso fazer uma carteira de motorista internacional ou a minha serve? Então, todas essas questões para você definir a logística do seu roteiro, né? Como que você vai do ponto A para o ponto B da melhor forma possível. Daí, tendo tudo isso organizado, né, a parte mais difícil já foi, eu começo a pensar nas experiências e atividades que eu quero fazer em cada lugar. Então, eu sempre tento fugir um pouquinho da rota turística. Claro que tem pontos turísticos que não dá para deixar passar, né? Eu não vou para Roma sem passar na frente do Coliseu. Eu não vou para Grécia sem ver a Acrópole. Então, é claro, Então, é claro que tem pontos turísticos que valem a pena ser visitados. Eles são muito famosos por um motivo. Mas eu gosto também de pesquisar feiras locais, gosto de visitar mercados, gosto de ver se vai ter algum evento na cidade. Eu gosto de conhecer locais, talvez ver youtubers dos lugares que eu tô indo para ver onde que as pessoas que moram lá frequentam restaurantes, bares. Eu acho que isso é muito legal e dá uma perspectiva de outra realidade, né, quando a gente vai viajar, porque às vezes a gente fica só preso naquele roteiro super turístico e a gente volta e a gente nem vivenciou a cultura do lugar, a gastronomia do lugar, né? A gente foi em restaurantes lotados, feitos para turista, com tempero para turista, e a gente perde muito, né, fazendo isso. Então, eu gosto de dar uma explorada, assim, um pouco mais fora da rota. Ainda dentro das experiências e atividades, você precisa comprar ingressos com antecedência. Então, você não tá gastando dinheiro, perdendo seu tempo, planejando tudo para chegar lá do outro lado do mundo e não conseguir entrar no Coliseu porque você não comprou ingresso, né? Então, se planejar com antecedência para garantir que você vai conseguir entrar nos lugares que você quer, isso é muito importante. Então, sempre que puder, compre ingressos com antecedência. E para finalizar essa categoria, reservar alguns dias ou pelo menos algumas horas por dia para imprevistos e também para descobertas, né? Então, se você encher o seu dia com atrações, com programações, você não vai ter tempo de viver coisas espontâneas quando você estiver viajando, né? Então, passar por um restaurante que você não pesquisou, mas que deu vontade de entrar e comer, fazer amigos no hostel e sair com esses amigos em vez de fazer o que você tinha programado. Então, eu acho legal ter, né, alguns dias livres ou algumas horas livres, um período para você só explorar e deixar um pouco mais livre. Eu acho isso muito importante. Bom, estamos quase acabando o passo a passo. Agora a gente vai ver documentos e vacinas, tudo que a gente precisa para o lugar que a gente está indo, verificar se precisa de visto, verificar se precisa de alguma vacina específica, verificar a data de validade de todos os seus documentos, passaporte, visto, carteira de identidade. Então, tudo isso, deixar tudo redondinho. Já aconteceu de eu ir viajar com a minha mãe e com a minha avó e a carteira de identidade da minha avó estava vencida e a gente teve que voltar e remarcar a viagem. Então, não vale a pena passar por isso. Verifiquem tudo certinho, deixem tudo organizado para não passar perrengue. E por fim, a gente vai organizar nossa bagagem e fazer o checklist final. Então, a gente vai conferir as regras da companhia aérea, né? Peso da mala, tamanho da mala, o que pode, o que não pode levar. A gente vai organizar a nossa mala de acordo com o clima do lugar que a gente está indo, de acordo com o estilo de viagem que a gente está fazendo, né? A gente não vai levar salto alto para fazer hiking, para escalar uma montanha, para ir para praia. Então, tudo tem que ser coerente, né? A gente vai levar uma mala que seja coerente com a viagem que a gente está fazendo. E também não esquecer de levar adaptadores, cabos, carregadores, remédios importantes, né? Como remédio para dor de cabeça, algum remédio manipulado que você tome, algum remédio que seja difícil de encontrar em outros lugares. E se você se sentir mais segura, também todos os documentos e reservas impressos numa pastinha. Esse é um resumão do que eu faço para economizar em todas as viagens e ainda aproveitar ao máximo cada destino. Não é só sobre gastar menos, é sobre conseguir viajar do seu jeito, no seu ritmo,
com o seu orçamento e segurança para fazer escolhas que realmente têm a ver com você. Então, se você quer entender de verdade como planejar uma viagem do zero, o método Viagem Inteligente vai te ajudar demais. É o caminho que eu mesma trilhei para eu conseguir viajar cada vez mais gastando menos. E agora eu quero ensinar você a fazer isso também. É um curso 100% online, as aulas são gravadas, então você consegue assistir no seu ritmo, do seu jeito. E o curso vai ser atualizado sempre que surgirem novas tecnologias, mudanças nas regras de passagem aérea ou novas ferramentas e tendências de viagem. E entrando no curso você tem acesso vitalício, incluindo já todas as futuras atualizações. Então é um investimento que vai se pagar muito rápido, com uma emissão de passagem você já vai conseguir economizar muito mais do que o valor do curso e o aprendizado vai te acompanhar para sua vida inteira, em todas as viagens que você fizer daqui para frente. Se você ainda tá com alguma dúvida, deixa eu adivinhar o que você tá pensando. Ai, Renata, mas eu não tenho dinheiro sobrando para viajar agora. E é por isso mesmo que o método Viagem Inteligente é para você. Porque com o método você aprende a planejar com antecedência e economizar no que mais pesa no bolso, que é hospedagem e passagem, por exemplo. E eu vou te ensinar a viajar sem comprometer a sua vida financeira. Então você pode começar a planejar agora comigo uma viagem que você vai fazer daqui 2 anos, por exemplo. Ai, tá, mas eu consigo tudo isso, todas essas informações, eu consigo de graça na internet. E eu concordo com você, tem muito conteúdo legal na internet. Eu, inclusive, recomendo que vocês assistam, né, o máximo de conteúdo que vocês puderem para aprender realmente, ter essa liberdade. Mas o método já tá com o conteúdo todo estruturado, na ordem certa, com um método validado por mim, com lógica, ordem. O método que foi validado por mim é o método que eu uso e que vai focar na sua forma de viajar, na sua realidade. Além disso, o tempo que você vai economizar assistindo um conteúdo que já está todo estruturado, em vez de ir atrás de posts em blogs ou vídeos aleatórios, já compensa demais. E se você comprar e não gostar do curso ou mudar de ideia, em até 7 dias você vai lá, pede seu dinheiro de volta e eu te faço o reembolso integral, tá? Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque vai valer muito a pena. Eu mesma não sabia por onde começar quando eu comecei a viajar. E hoje em dia eu já planejo minhas viagens com muita confiança. Cada vez mais eu tenho buscado roteiros diferentes, autênticos, lugares desconhecidos, fora da rota turística, e eu faço isso com muita segurança, porque eu pesquiso demais e eu faço meu planejamento direitinho. Então, se você também sonha em conhecer o mundo e quer fazer isso com autonomia, com liberdade, essa é a chance de você transformar esse sonho em realidade. Eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi nesses 10 anos viajando e planejando as minhas viagens. Ao se inscrever, você já vai receber acesso à plataforma com todo o cronograma de aulas e uma semana depois você vai receber o link do nosso grupo de suporte no WhatsApp, que é um grupo que vai estar ali na nossa comunidade, tirando dúvidas, trocando experiências, e eu vou estar lá nesse grupo também para ajudar vocês durante todo o processo. Então clica aqui no botão e vamos começar agora a planejar a sua próxima viagem.